você compreenderá por que os judeus não acreditam que Jesus de Nazaré seja o Messias. E já podemos ressaltar que na concepção judaica dos dias de hoje existe a ideia de dois Messias, o Mashiach ben Yosef e o Mashiach ben Davi. Mas o Mashiach ben Yosef é apenas o Messias que vem um pouco antes do Mashiach ben Davi, para poder fazer guerra e começar a recrutar os israelitas de volta para a sua terra. Então, ele não cumprirá todos os propósitos do Mashiach, filho de Davi. Para os judeus, o Mashiach ben Davi é o Messias principal e ele só virá uma única vez, pois não haverá nenhuma falha em sua missão. E esse é um dos principais motivos que levam os judeus a afirmarem que Jesus não pode ser o Messias, porque a ideia que os cristãos apresentam é de que Jesus é o Messias ben Davi, que virá outra vez. Vamos analisar agora alguns textos que geram muitas disputas entre judeus e cristãos e que causam, por isso, muitas polêmicas. O servo sofredor, apresentado em Isaías 53, é o texto principal utilizado pelos cristãos para se referir a Jesus como Messias sofredor. Os judeus dizem que há 4 evidências que comprovam que esse texto não se refere a um Messias sofredor. A primeira é que a figura do servo sofredor deve ser interpretada como representando Israel metaforicamente, pois em vários versos anteriores, cerca de 8 vezes, quando se fala a respeito de um servo, se fala o meu servo Israel, ou o meu servo Jacó. Então, isso nos daria indícios de que, na verdade, o que nós temos em Isaías 53 é uma figura de servo metafórica para simbolizar o povo de Israel. E é importante dizer que há outros que consideram que o servo sofredor é o próprio Isaías, ou, de acordo com os acadêmicos modernos, seria o próprio escritor deste texto, já que muitos consideram que esse capítulo não foi escrito pelo profeta Isaías histórico. De qualquer forma, a opinião dominante é a de que o servo sofredor simboliza o povo de Israel. A segunda evidência estaria relacionada à datação deste livro, pois muitos historiadores consideram que esse texto está se referindo a Israel no período do exílio babilônico e talvez também a Israel no período do exílio assírio. A terceira evidência seria que o capítulo 44, no final dele e no início do capítulo 45, nós vemos a figura do Messias como sendo Ciro, o Grande. Então, o autor desse texto não consideraria o Messias como um servo sofredor. Ele considerava o próprio Messias como sendo Ciro. E a quarta e última evidência seria que o original hebraico apresenta o texto no tempo passado, dando a entender que o autor já teria vivenciado aquilo, não podendo desta forma ser um texto cujo cumprimento se daria cerca de 550 a 600 anos depois com Jesus de Nazaré. Além destas interpretações, o judaísmo, principalmente o judaísmo rabínico, apresenta a ideia de que esse texto deveria se referir ao próprio profeta Isaías, ou ao profeta Moisés, ou até mesmo ao Mashiach ben Yosef. No entanto, a grande maioria dos rabinos, ao longo da história, apresentaram Isaías 53 da mesma forma como a histórico-crítica moderna também apresenta, como sendo uma figura metafórica que simboliza o Israel num período específico de tempo, o exílio da Babilônia e o exílio assírio. No entanto, o cristianismo vai defender que esse texto trata claramente de uma pessoa e não de um povo. Veja só. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes.
Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. E o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto, derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. É uma tarefa muito complicada negar que esse texto seja uma referência apenas ao povo, e não a uma pessoa específica. Isso explica a razão de muitos judeus acreditarem que se trate de Elias, Moisés, Isaías ou o próprio Mashiach ben Yosef. E com o advento de Jesus de Nazaré, e com todos os detalhes de seu ministério e da sua paixão que o levou à morte por crucificação, os cristãos não tiveram dúvida nenhuma, de que esse texto se referia a Jesus Cristo. Pois esse texto, embora pudesse se referir a acontecimentos passados, simbolizava os acontecimentos futuros que se cumpririam na pessoa de Jesus de Nazaré. É necessário compreender que o cristianismo só pode ser entendido através da Bíblia hebraica, e que a Bíblia hebraica só pode ser compreendida plenamente através de Jesus Cristo. Isso vai ficar mais claro com a análise de outros textos, como de Zacarias 12, versículo 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem trespassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Os judeus, em sua maioria, assim como os rabinos, vão dizer que esse texto faz referência ao Mashiach ben Yosef, que prepararia o caminho para a vinda do Mashiach ben Davi. Lembre-se que o cristianismo diz que Jesus é o Messias ben Davi. Nesse caso, esse texto não poderia se referir a Jesus. Outros concordarão com a análise histórico-crítica, que defende a ideia de que o termo trespassado é uma metáfora que se refere ao Deus de Israel, que estaria falando acerca dele mesmo, como sendo aquele que havia sido trespassado pelo seu próprio povo, que passara a adorar a outros deuses, já que naquela época houve um período de grande sincretismo na nação de Israel. Como os cristãos aceitam Jesus como Messias, eles dizem que esse texto é claro ao se referir a Jesus, e que os judeus, no futuro, iriam se arrepender amargamente porque eles rejeitaram a figura de Jesus como sendo Messias. O texto de Zacarias 13, versículo 7, deixa isso ainda mais claro. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos.